Paz do Senhor, hoje aqui quem vos fala pela misericórdia de Deus é presbítero Adriano, que outrora era o amarelinho ou Paraíba. A Bíblia, que é a boca de Deus, que a palavra de Deus é o manual do ser humano, ela fala em Atos, Apóstolo, capítulo de número 1, versículo de número 8, o início da igreja. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo de Deus e será testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, existe um propósito do Espírito Santo de Deus vir sobre a nossa vida, nos tornar a imagem de Cristo Jesus, a imagem que foi perdida no Éden. Um dos propósitos. O segundo propósito é nós sermos testemunha, falar a respeito de Cristo, que nós vivenciamos, as nossas experiências, darmos prova de que Cristo é real. Isso aconteceu na minha vida, irmãos. Eu queria deixar um breve relato, testemunho a respeito da minha vida. Não existe nada melhor do que nós falarmos de Jesus em nossa vida. Irmão, a minha infância, eu tenho muitas lembranças da minha infância, coisas boas e coisas ruins. A gente sempre foi bastante pobrinho, mas em questão a isso, existiam tias minhas, a minha família cresceu num lar onde tinha espiritismo, bruxaria, umbanda, o kardecismo, prostituição, drogas envolvidas, o alcoolismo, e eu cresci nesse lar. O mais sábio antes de Jesus, sábio Salomão vai dizer que instrui a criança no caminho que ele deve andar para quando ele crescer ele não se desviar. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que as minhas tias, pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo, conheceu o Senhor. E uma vez que conheceram o Senhor Jesus, eu era a ovelhinha negra da família, o mais fora do caminho, vamos dizer assim. Eles pagaram preço de oração para a minha vida, para que eu pudesse conhecer a Cristo. E eu fui levado para a escolinha dominical quando criança, frequentei escolas, estudos, eu sempre ali aprendi a respeito de dízimo, aprendi a fazer conta de porcentagem na escolinha dominical. E eu crescendo nesse caminho, enquanto criança, tudo para mim era bom. Como tudo para qualquer criança é bom, porque a criança não esboça a maldade, ela não manifesta as coisas que o nosso estado é como pecador. E a criança briga com o coleguinha e a maldade não aparece. Tudo é relevante, até que a gente pede a Deus para crescer, a gente implora por ser grande, e quando nós nos tornamos alguém, que somos dono do nosso nariz ou achamos, aí que começa a gente, como Adão, ter conhecimento do que é bom, o que é ruim, achamos que podemos decidir e andamos fora do princípio de Deus, querendo conhecer o mundo. E existe aí uma problemática, porque o mundo jaz do maligno. Se eu falar para você que esse mundo não tem prazer para oferecer, eu estou falando mentira. Porque esse mundo tem tudo a oferecer a ponto de te tornar um escravo, a ponto de te fazer preso, a ponto de ganhar sua alma. O inimigo paga muito caro a respeito de ele poder ter posse de uma alma. Só que existe preço e existe valor. O inimigo ele sempre quer pagar um preço, ele quer pagar em dinheiro alguma coisa que vai custar a sua alma, mas Deus sabe o valor que tem a sua alma. Preço é uma coisa e valor é outra. Mas enfim, eu cresci e quis conhecer as coisas que a vida tem para oferecer. Comecei com amizade, comecei a sair, tudo começa às vezes na escola, e comecei a juntar com amigos e formar ganguinhas de colega, coisas que o pai e a mãe às vezes não se importam, que é coisa de criança. Dali aquilo foi se tornando real, e comecei a ouvir música mundana, como Escadinha, Racionais, algumas músicas que faziam apologia ao crime, e cada vez mais me levando por esse caminho, a ponto de isso tudo se manifestar, aquilo que foi criando um desejo no meu coração, começou a se concretizar. E aí meu pai se separou da minha mãe. O lar da gente, quando não tem Cristo, ele já é destruído e vai sendo cada vez mais, e tudo vai te levando para um caminho obscuro, vai te dando opções da qual você mesmo quer fazer a sua vida feliz à sua maneira. E o tráfico de droga, muitas das vezes, ele pinta um quadro na sua mente ilusório, a ponto de te oferecer com facilidade tudo aquilo que você desejou com dificuldade. E eu tive acesso a muito dinheiro, eu tive acesso a mulheres, a prostituição, a noitada, tudo aquilo que um ser humano em si
acha que vai ser a maior felicidade da sua vida. Eu só não contava com que o sábio Salomão vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser caminho de vida, mas são caminhos de morte. E cada vez mais me envolvendo com isso, tive muitas amizades enquanto eu tinha droga e bancava droga para todo mundo, né? E quando acabava a droga, entrava a depressão. Conhecia maconha e crack, muita droga, né? Lança-perfume, curtia alguns carnavais da vida, mas sempre algo acontecia comigo. Eu sempre tinha na minha mente, no meu coração, uma sabença de que existia um juízo para todas as pessoas, porque assim eu aprendi desde criança. Eu podia sair, zoar, já quase tirei vida de pessoas e quase tive a minha tirada, várias vezes, inúmeras vezes, livramentos, porque sempre tinha na minha mente que todos hão de prestar conta ante o tribunal de Cristo Jesus. E essas coisas sempre caiu com muito temor sobre o meu coração. Eu podia ir para baile, podia ir para tudo quanto é lugar, sempre sabendo que um dia eu ia ter que prestar conta de todas as coisas ante Deus. É a vida que o ser humano acha que ele vive em felicidade, em questão a todas essas coisas, que parece preencher o coração do ser humano. E esse momento eu passei a voltar a querer estudar, porque batia depressão, né? E eu ficava dividido entre me envolver com o tráfico, me envolver com todas essas coisas e às vezes voltar a estudar, né? E fui voltando a estudar e tal, que eu sempre tive bastante inteligência desde criança em observar com prudência que o caminho podia dar errado, que as coisas não estavam andando em conformidade, e percebi que o caminho que eu estava andando não estava andando em conformidade. Eu creio que não era pelo meu pensar, é porque o Espírito Santo de Deus, uma vez que eu entreguei a vida a Cristo, ele já tinha uma obra sobre a minha vida, assim como ele tem na vida de qualquer pessoa que entrega a vida a ele. Ou seja, já existe um plano até mesmo da pessoa que não entregou a vida a ele, mas o plano de Deus começa quando nós nos entregamos a ele. E eu me afastei do caminho do Senhor, né, de criança até esse período, e começou muitas circunstâncias a acontecer. Amigos meus que a gente andava muito próximo, da maioria das pessoas, quem não morreu foi preso, né? Vários amigos meus morreram, e muitos deles foram presos, e visitei amigos meus em presídio, né? E eu percebia que uma hora ia chegar a minha vez, que se eu não mudasse a rota, se eu não me convertesse, o que significa conversão? É eu estar trilhando um caminho e eu voltar e trilhar outro caminho. E só que aquilo já tinha entrado para dentro de mim, aquele desejo faccioso, me envolvi com facção criminosa, e você começa a ficar avisado. Sempre está certo em questão à sua família, né, que muito teme, não entende, e a família sempre ficava: Adriano, sai dessa vida, sai desse caminho, a gente está sempre certo. Só que eu sempre entendia que uma hora eu ia ser preso ou ia ser morto, né? Eu ia cair na mão de uma facção rival. E acontece que uma vez, meu pai indo estudar, eu também já estava voltando aos estudos, queria dar continuidade à vida que perdi, ou melhor, que outrora eu estacionei ali, achando que estava evoluindo. Voltei a estudar e uma vez eu fumando muita maconha em casa, eu dei uma ameaça de overdose muito forte. E consegui correr até na minha tia, Cláudia, e ela tinha um plano da Unimed na época, não sei se ainda tem, ela me levou para a Unimed às pressas. Foi eu e um amigo meu que já dorme no Senhor, o Bruno. E ali eu fiquei todo entubado. Eu perdi um pouco da consciência e achei que ia morrer. Achei que ia morrer e perdi um pouco da consciência. E ali eu comecei a faltar o ar. E eu vendo a morte o tempo todo, achei que... Veio na minha mente inúmeras coisas, e uma delas é que eu ia prestar conta com Deus daquilo que eu já havia feito. E aí entrou o meu primo Wilson, que já estava convertido nesse momento. Ele frequentava a igreja metodista, também foi um dos que cresceu aprendendo o caminho do Senhor Jesus Cristo. E o Wilson pregou Jesus para mim. Ali, pela segunda vez, eu aprendi a respeito de Jesus, e o Wilson me levou para a igreja. Chegou na igreja, eu sempre fui muito envolvido com as coisas, tanto em questão às religiões. Já frequentei Umbanda, já frequentei o kardecismo, já frequentei várias religiões, o catolicismo.
E eu sempre fui muito de me envolver com aquilo. E quando o Wilson pregou Jesus para mim, ele me levou para a igreja metodista. Ali naquele momento, eu me encontrei. Só que escuta uma coisa, e com muito detalhe. Existe você se encontrar por um momento e existe você se encontrar para a eternidade. Naquele tempo ali eu me encontrei por um momento, eu vou te explicar por quê. Porque era um momento em que eu estava precisando. Era um momento em que eu me encontrava, como eu vou te dizer, sem uma direção, sem um caminho. E apresentaram para mim aquele momento, aquele caminho ali, e eu me apeguei àquilo ali. E quando essa necessidade foi suprida, e automaticamente eu fui voltando à consciência das coisas, né? Eu vi que estava limpo por um tempo, automaticamente eu voltei a me desviar novamente, né? E voltei a fazer as coisas que estava fazendo novamente. E eu glorifico muito a Deus pela vida do Wilson, porque várias vezes, assim que Deus falou para a gente fazer com as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu ia para a igreja, deixava a droga na porta da igreja, acabava o culto, eu pegava a droga e ia para o baile. Quantas vezes o Wilson foi nos bailes me buscar? Entrava dentro dos bailes, né? Falava, Adriano, seu caminho já não é mais aí, você já viu o que aconteceu. E sempre muito temor do Senhor brotava sobre o meu coração e eu saía dali e ia com o Wilson. Mas tinha uma tendência muito fácil para se desviar. Até que um dia houve um retiro de carnaval e existiam pessoas querendo fazer covardia com a minha vida. E eu ainda com o cabelo pintado de louro e tal, eu fui pro retiro de carnaval com eles, aceitei o convite do Wilson. E eu sei que nesse retiro, irmão, eu aprontei muito. Pensa no que é um desviado, afastado, alguém que conhece pouco da palavra de Deus, se enfiar no retiro no meio de um monte de pessoas que são convertidas. O pastor Levi era o pastor da igreja metodista na época. Mas as pessoas gostavam muito de mim porque queriam muito me ganhar para Cristo. Dizia eles, na época eu não entendia que Deus tinha uma obra na minha vida, eu não entendia nada de obra. Eles falavam, parecia como se fosse inglês para mim, batismo com o Espírito Santo, que ministério de pregação, nada disso eu entendia. E eu me envolvi, estava eu e o Bruno ali, eu convenci o Bruno para poder ir comigo, ficamos naquele retiro ali, foi bênção. Aquele retiro marcou a minha vida ali, e eu comecei a ser limpo por Deus ali. E eu comecei a me envolver naqueles 4 dias fechado com Deus, ouvindo a palavra, né? A verdadeira lavagem, Pedro vai dizer, é pela palavra. A palavra começou a me lavar, eu fui ministrado aquele dia em louvores, e os louvores tocavam meu coração, a ponto que foi o último dia, irmão. No último dia daquele retiro, foi bênção, foi forte, que aconteceu algo que eu acho que a minha vida começou a dar um início ali. E estava eu e o Bruno louvando a Deus, e eu não me recordo o louvor que era. Eu sei que estava um mover do Espírito muito, muito forte, né? Era o último dia do retiro e as pessoas buscando a Deus. Aquele dia a atmosfera era celeste, era profunda de bênção de Deus, a nuvem de glória do Senhor estava ali, e os louvores tocando, e tudo me chamava atenção. Um irmão foi tomado em línguas estranhas que para mim era novo. O outro rodava sentindo a presença de Deus chorando. E eu observando aquilo tudo ali, mas as pessoas chorando e clamando e gritando a Deus. Eu por um momento fechei o olho e comecei a falar com Deus a respeito dos meus pecados, do estado de vida que eu estava. E as lágrimas me vêm até os olhos agora. E eu abracei o Bruno ali. Eu sei que a gente chorando muito. Quando eu percebi, irmãos, que eu abri meu olho, eu estava no altar da igreja, com o Wilson abraçado e com o Caleb, filho do pastor Levi. Como eu cheguei lá, eu não sei. Eu sei que estava eu e o Bruno lá, já tinha acontecido um apelo e eu não sabia. E eu estava com as minhas 2 mãos para cima, e eu e o Bruno, dizendo que eu aceitava Cristo Jesus. Eu fui levado para ali por uma glória. Não sei, eu creio que Deus faz isso na vida de quem Ele tem um propósito com todas as pessoas, mas eu me entreguei de verdade. E aconteceu que acabou o retiro ali, eu voltei a praticar tudo de novo, porque eu fiquei alguns dias sem ir no culto, e aquela força do pecado estava sobre mim ainda, né? Eu não digo que foi de imediato, mas eu ainda permaneci indo a alguns cultos, mas eu creio que coisa de um mês o baile funk era mais forte dentro de mim, né? E eu me envolvi em relacionamentos que me puxavam mais do que a presença de Deus, mas não preenchia ainda o espaço do meu coração. E
o Wilson me levou para um encontro com Deus. Passei por um encontro com Deus que foi algo muito marcante ao meu coração, né? Só que o diabo, ele é muito inteligente. Eu já tinha aos poucos me afastado novamente. Tive muita dificuldade para me firmar nos caminhos do Senhor, porque uma coisa é Deus te tirar da lama e depois Deus vai tirando a lama de você. Não é um processo que acontece de imediato, né? O trabalhar da conversão é da nossa entrega com Deus. E passei pelo encontro com Deus, mas tinha ficado uma trouxa de droga em casa. O diabo deixou aquele anzol ali preparado para mim. Então, quando eu voltei do encontro com Deus, o tempo todo que eu passei pelo encontro, eu ficava pensando naquela droga. E aquele encontro foi muito lindo, foi algo marcante. Eu creio que só não foi por completo, porque ficou aquelas drogas ainda na minha casa. Se eu não me engano, um revólver também debaixo da minha cama. E quando eu voltei, eu precisava me desfazer daquilo, mas também precisava pagar aquilo. E acabou que para pagar, eu ainda não conhecia o ato de fé, né? Eu peguei e tive que fazer um corre para poder levantar o dinheiro para pagar aquilo, e naquela ali eu caí no laço novamente. Inúmeras vezes isso aconteceu. Até que de repente eu peguei e me afastei de verdade. Me afastei novamente. Esse meu afastar novamente, ele me levou a verdadeiramente me entregar ao pecado. A Bíblia diz que quando um homem entrega a vida a Cristo, Jesus Cristo, ele amarra, né? Ele ata o mais valente. Só que se esse homem deixar sua casa limpa e adornada, mas não permanecendo no caminho do Senhor, o valente volta, depois de andar por lugares áridos, ele encontra aquela casa vazia, adornada, e o estado daquele homem se torna 7 vezes pior, porque ele chama 7 espíritos imundos para acabar com aquela casa. Aconteceu isso comigo. E eu voltei pior dessa vez. E me envolvi com tráfico pesado e fiz contato com um amigo que ele, glória a Deus, é um pastor hoje, né? Ele deixava droga na minha casa, né? Então eu tinha parentes meus com acesso ao tráfico de droga, parentes que eram gerentes de tráfico em outras cidades. Então era muito fácil essas coisas para mim, né? Os contatos meus, e sempre fui muito sério em me envolver com essas coisas, mas sempre com temor a Deus. Eu nunca faltava a um culto, eu sempre me envolvia com essas coisas, mas eu estava sempre no culto. E aconteceu que aí começou a dar tudo errado, o relacionamento dava errado, né? Não dava certo. E as amizades foram, como eu disse, algumas morrendo, outras ficando presas novamente. Era um ciclo vicioso à minha volta. Eu tive muitas conquistas, vamos dizer assim, né? E eu gostava muito de cordões de prata, pulseira, relógio, anel, roupas de marca. Na época eu andava com roupa para poder emprestar para as pessoas, vários amigos meus, né? E com tudo isso eu fui me entregando cada vez mais e comecei para baile de favela e bailes fora de Valença. E sempre, quando eu botava a cabeça no travesseiro, faltava algo. Eu percebia que eu não era preenchido. Só que eu comecei a me afundar com o uso da droga de uma maneira que eu nunca imaginava. E eu comecei a vender cordão meu e comecei a viver uma vida de usar muita droga, a ponto de que eu virar noites e noites usando droga. E eu creio que eu comecei a cair em si como filho pródigo. Um baile que eu fui para Barra, se eu não me engano, eu fui com 800 ou 900 reais, mas naquela época dinheiro era dinheiro. O salário mínimo acho que era 400 reais. E eu juntei esse dinheiro, até mesmo com o meu serviço e com o tráfico. Fui para Barra. E quando eu voltei da Barra, para não falar que eu voltei duro, irmão, desci na rodoviária do Barra balançando moeda. E comecei a cair em si. Vários pais de família gastavam um salário inteiro comigo e eu começava a pensar, irmão, como é que esse cara vai levar um pão para dentro da sua própria casa? Isso tá errado, eu tô acabando com vidas. Irmãos, eu me envolvi logo após com tráfico no meu próprio bairro, aonde eu fui ficando cabeça ali no bairro com um amigo meu, que não convém falar o nome a princípio, e fizemos um contato muito forte, né, fora de Valença. A gente pegava muita quantidade de droga e só tinha gente ali no bairro. E nos envolvemos com o terceiro comando, e esse cara conhecia 3 cabeças que eram pesados. E o que acontece? Então ficou muito forte ali o envolvimento onde eu morei.
E as pessoas procuravam a gente o tempo todo, procuravam a gente, até que um amigo avisou que a polícia estava avisando a gente que ia bater em cima da gente ali. E eu pensei, é dessa vez que eu vou. E aconteceu algo, irmãos, resumindo também, que naquele dia houve também algo sobre-humano. Eu estava num lugar e estava vestido com uma roupa, uma camisa cinza, um cordão de prata com a letra A quadrado, né? E a gente estava com muita droga guardada. E eu fui no local para poder entregar a droga e ficou uma parte na minha casa. Quando eu cheguei nesse local para poder entregar a droga, eu entreguei, conversamos dali e tal. E nisso que eu voltei para pegar a outra parte, eu encontrei com um homem que eu havia levado para a igreja uma vez. Ele permaneceu, firmou, e esse homem se tornou um pastor, um amigo meu muito amado, em que eu tenho carinho, me ensinou a dar estudo, me ensinou a evangelizar, né? E ele parou para poder falar comigo a respeito de Cristo Jesus e estava meio serenando, irmão. E nisso que estava meio serenando, eu parei ali para ouvir ele. E nesse meio tempo, foi 5 minutos que ele falou a respeito de Cristo Jesus para mim, que Deus tinha uma obra, que a obra ainda estava de pé e que Deus ia fazer um milagre na minha vida. Aquele sereno molhou a minha camisa. E ele disse que já estava indo, porque estava dando a hora dele trabalhar, mas que prometia me levar para um culto, se eu ia com ele. Irmãos, eu fui para casa, por a minha camisa ter molhado, eu fui e troquei a roupa. Quando eu troquei a roupa, que eu voltei para o local para poder entregar a droga, eu parei no bar. Quando eu parei no bar, tinha um carro parado na frente, eu estava a entregar a droga para um amigo, o bar estava lotado naquele dia. E quando eu percebi pelo vidro do carro que estava parado na frente, um monte de viatura estava vindo, eu só pude ver o policial fazer assim para o menino que estava na frente, só deu tempo de eu esconder e jogar a droga fora, engolir algumas partes, jogar a droga de alguns amigos fora. E eu gritei dentro daquele bar, olha, quem tiver droga joga fora, que a polícia chegou. E ali a polícia chegou e começou a enquadrar todo mundo, e procurando eu e mais um amigo meu. E eles deram dura, e o tempo todo eles estavam perguntando, você é quem? Você é fulano de tal, você é fulano de tal, você é fulano de tal. E eu ali tentando fazer contato de celular com um amigo meu. Eles não perguntaram quem eu era, porque eu tinha trocado a camisa, dado ouvido à palavra do Senhor aquele meio tempo. E eles foram em direção à casa desse meu amigo, que a gente fechava muito. E nesse dia eles foram lá, a primeira coisa que meu amigo falou quando eu fui visitar ele, que eles perguntaram, é cadê o menino de blusa cinza e cordão de prata? E eu creio que aquele dia houve um livramento de Deus para a minha vida. E eu peguei, fui para casa, desfiz das drogas, visitei ele, mas os meus outros amigos estavam presos. E aí logo após daí eu caí em si novamente, né? Eu já tinha sido batizado até com o Espírito Santo de Deus. Eu pulei esse pedaço, esse detalhe, falo numa outra ocasião. E eu creio que era por isso que eu creio que acontecia alguns livramentos comigo, porque o Senhor já tinha me selado, eu ouvia a voz de Deus, eu era prudente em questão, eu sentia no Espírito, mesmo sem saber. E houve uma ocasião muito complexa em que eu estava num lugar com alguns outros amigos, né, a gente embalando drogas ainda, e o meu irmão, ele foi perseguido por um grupo de pessoas. Tinha uma guerra que acontecia entre os bairros, e eu fazia parte de um deles. Eu peguei em armas aquele dia, eu e um amigo, e fomos atrás dos caras, e nós quase tiramos a vida das pessoas, e quase tivemos a nossa tirada. Naquele dia que eu percebi até onde que eu já estava indo, que eu peguei e fui para a igreja, no ministério onde eu conheci o pastor Carlos Alberto Duarte, um homem que marcou a minha vida com o sobrenatural de Deus, e bispo Márcio Monsores. Nunca mais eu esqueço desses grandes homens de Deus que marcaram a minha vida. Confessei para ele, e ele disse que se eu quisesse que Deus fizesse algo na minha vida, verdadeiramente eu tinha que deixar coisas para trás, me entregar a Deus, e Deus ia fazer um grande plano na minha vida. E Deus usou ele num dom que ele tinha muito forte, sobre-humano. Ele revelou a minha vida, disse que eu casaria com uma pessoa, que hoje sou casado com essa pessoa, que meu sonho era segurar um menino, né, no colo, de que meu sonho era fazer a obra de Deus. Eu já tinha um desejo ali, só não conseguia. Tudo que Deus falou com ele aquele dia aconteceu na minha vida. E naquele momento, eu fui me entregando às coisas de Deus, até ser obreiro na casa do Senhor, e permaneci naquele ministério. Aprendi muito naquele ministério, coisas sobre-humanas com ele. E
isso fica para uma outra parte. A minha vida convertida com Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorte.